Tranquilo. Mas um tributo pode ser cobrado antes de 30 dias, dentro de 30 dias, desde que observe o exercício financeiro seguinte? Não. É preciso, segundo o princípio da anterioridade, aguardar também um prazo mínimo de 90 dias. Joia? Isso vale para as taxas? Vale. Isso serve às contribuições de melhoria? Igualmente. E para fechar, a título de contribuição de melhoria, essa pergunta, eu digo o seguinte: para exigir contribuição de melhoria, vai precisar sempre de lei e vai ser uma lei por contribuição de melhoria. Tudo bem? Então, tem uma obra pública, ensejou valorização, tem que ter uma lei instituindo contribuição de melhoria para aquele caso. Ah, tem uma outra obra pública, precisa de uma outra lei instituindo contribuição de melhoria para aquela outra situação também. É uma lei por contribuição, tem uma lei por obra pública. Caso contrário, o tributo não poderá ser exigido. Perfeito? Vamos partir para mais uma pergunta? Acompanha comigo. Professor, por quantos anos é possível continuar exigindo uma contribuição de melhoria? Pergunta sobre contribuição de melhoria, curiosa também, e essa no mínimo curiosa, eu diria. Afinal de contas, contribuição de melhoria, embora pertencente a todos os entes políticos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, não é aquele tipo de tributo que é comumente exigido, né? Não é tão comum. Tá? É mais visualizada a contribuição de melhoria em cidades litorâneas, em cidades que só vivam do turismo, por exemplo, aí você costuma ver mais contribuição de melhoria. Caso contrário, é difícil, né? Especialmente contribuição de melhoria sendo exigida pela União ou pelo Estado, acaba sendo mais difícil ainda. Na seara municipal é muito mais comum. Agora a questão é o seguinte: uma vez instituída a contribuição de melhoria, e foi instituída porque teve uma obra pública, valorizou um montante, um meu imóvel, valorizou bastante o meu imóvel. Nesse caso, vem uma lei instituindo a contribuição, a gente já viu em razão de uma pergunta anterior, que esse tributo só pode ser cobrado no exercício financeiro seguinte. Tudo bem? E mesmo assim, se já se passaram 90 dias contados da data da publicação dessa lei. Perfeito? Tá bom. Agora, olha só. Sabendo disso, no outro ano eu vou pagar a contribuição de melhoria, perfeito? Só que valorizou meu imóvel. No outro ano eu pago. E nos outros anos que se sucederem, eu vou continuar pagando a contribuição de melhoria? Muito cuidado. Porque a contribuição de melhoria ela é exigida uma única vez. Ela é exigida apenas em decorrência da valorização decorrente que veio daquela obra pública. Tudo bem? Só por conta daquela valorização. Agora a questão é simples. Pode acontecer da contribuição de melhoria ser parcelada, bom, sem dúvida. E não podia ser diferente. Às vezes, dependendo do montante da valorização, o tributo a ser recolhido, desde que observado também o custo total da obra, o tributo a ser recolhido ele pode ser bastante alto. E aí o ente político costuma dividir em parcelas mensais para que o contribuinte seja compelido ao pagamento desse tributo. Então tá bom. Uma coisa é, a contribuição de melhoria pode ser subdividida em parcelas semestrais, em parcelas mensais, ou mesmo em parcelas anuais? Pode. Quem vai determinar isso vai ser justamente a lei que institui o tributo. Perfeito? Agora, isso não significa dizer que uma vez que é exigida a contribuição de melhoria, todo ano você vai pagar. A partir do momento que você cumprir com a integralidade daquela contribuição de melhoria, você já não é mais obrigado a pagar aquele tributo, a não ser que venha uma nova obra pública próximo do seu imóvel e ele justamente sofra a valorização decorrente dessa realização. Perfeito? Aí tá bom, numa outra obra pública, nova valorização, novo tributo poderá ser instituído. Mas não quer dizer que ad eternum você vai pagar a contribuição de melhoria. Você paga até completar o valor que foi exigido. Feito isso, você já não deve mais nada para com o fisco. Perfeito? De verdade? Vamos partir para mais uma pergunta? Vamos lá? Acompanha comigo. Professor, o recapeamento de uma avenida está sujeito à taxa de contribuição? A respeito do recapeamento, é a principal informação que a gente precisa verificar a respeito, a título dessa pergunta feita pelo nosso colega. O recapeamento
A dúvida dele é sobre o montante da contribuição de melhoria. Ou então, será que seria uma contribuição de melhoria mesmo? Ou estaria falando, neste caso, em taxa, em se tratando de serviço público? Como é que fica? Vamos pensar no recapeamento a respeito de taxas e a respeito de contribuições de melhoria. Bom, qual que é o ideal que a gente viu justamente na primeira parte do nosso programa, no tema do dia? Taxa está relacionada a serviço público. Contribuição de melhoria relacionada à obra pública. Então, são temas completamente diversos, serviço e obra. Aí você fica pensando, bom, eu nunca vou confundir um serviço público com uma obra pública. Talvez não, mas dependendo da situação, a dúvida surge. E a dúvida é justamente em se tratando de recapeamento. O recapeamento, a via estava completamente esburacada, a situação precária daquela via pública, veio o ente político e promoveu o recapeamento. E aí, será que isso não pode valorizar os imóveis que se valem daquela via? De repente é uma via única de acesso a uma determinada região. Eles não são fatalmente valorizados? Se são valorizados e você pensa que aquilo é uma obra pública, enseja a contribuição de melhoria. Por outro lado, se você pensar no recapeamento apenas como um serviço público de manutenção, se é serviço público, você já, por esse sentido, você pensa numa taxa. Como é que fica a situação? E aí? Olha, cuidado para não confundir, então, recapeamento com asfaltamento ou pavimentação. O asfaltamento ou pavimentação são considerados como obras públicas. Asfaltamento e pavimentação. E se há uma obra pública, se dessa obra pública decorrer valorização, tudo bem, contribuição de melhoria. Agora, o recapeamento não é considerado como obra pública. O recapeamento. Recapeamento não é obra, ele é serviço. E como serviço, no máximo, se presentes as características de especificidade e divisibilidade, sobre o recapeamento, no máximo, o ente político poderia exigir uma taxa em razão do serviço público prestado ou, pelo menos, colocado à disposição. Então, é muito importante para a gente não confundir recapeamento com asfaltamento. O asfaltamento, obra pública. Tá? O recapeamento, um mero serviço de manutenção. E, portanto, caracterizando um ou outro, você sabe se está diante de uma taxa ou de uma contribuição de melhoria. Perfeito? Vamos lá. Fechamos, então, nossas 5 perguntas aqui, justamente no programa de hoje. Mas, olha só, vamos descansar um pouquinho. É coisa rápida, daqui a pouco eu volto com o X da questão. Voltamos, então, para o nosso terceiro e último bloco, o X da questão. X da questão, então, que você já conhece, mas é exatamente o momento que a gente tem para verificar como taxas, contribuições, enfim, como tema do dia costuma ser exigido em provas, em concursos, inclusive para o exame de ordem dos advogados do Brasil. Vamos lá? Vamos partir já direto para a nossa primeira questão? Acompanhem comigo. Primeira questão, exigida no ano de 2008, perguntava assim: suponha que uma unidade federativa tenha instituído uma taxa pela utilização do serviço público. Para que essa taxa atenda aos requisitos mínimos constitucionais, é indispensável que a utilização desse serviço seja o quê? Letra A, que a utilização seja efetiva e potencial. Que a utilização seja específica e divisível. Que a utilização seja específica ou divisível, ou então que a utilização seja efetiva ou potencial. Interessante esse teste, porque talvez você esteja pensando e logo venha à sua mente as características de serviço público específico e divisível. Tudo bem, não está errado, tranquilo, você fez muito bem de lembrar disso. Mas muito cuidado com a pergunta, com a forma em que o concurso faz essa pergunta. Você pode reparar que a pergunta não é a respeito das características do serviço público, mas o teste questiona quais são as características da utilização desse serviço. E de acordo com o CTN, a utilização, ela tem que ser específica e divisível, ou efetiva ou potencial? A utilização tem que guardar 2 características: efetiva, potencial.